Fala, turma! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast SA. Hoje comigo aqui, Vitor Iori. Dá um salve aí, turma. Fala, turma! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Então, todos estejam bem, então sejam muito bem-vindos aí. Obrigado, Sócrates. Apresenta o nosso convidado da vez aí hoje. Vou apresentar o nosso convidado antes. Não deixa de dar o like, compartilhar, curtir aqui esse vídeo para que essa mensagem chegue para mais pessoas. Pessoal, hoje temos um convidado aqui, primeira vez, hein, Vitor, que a gente recebe aqui, um autor de best-seller. Estamos aqui com o Carlos Domingos. Carlos, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar com a gente aqui hoje, bater esse papo com a nossa audiência. Olá, Sócrates. Olá, Vitor. É um prazer estar aqui falando com vocês e com os corretores do Brasil aí. Isso aí. Vamos Que honra, que honra. Que honra, hein? Pessoal, para quem não sabe, para quem não conhece ainda, tenho certeza que muitos de vocês já tiveram acesso a esse conteúdo. O Carlos Domingos, ele é o autor do Oportunidades Disfarçadas. Eu tô aqui com o livro que é a segunda edição, né? E aí o Carlos trouxe aqui também, ó, essa é a primeira edição aí. Então, fica a dica para vocês, depois a gente vai falar aí como que vocês podem encontrar esse livro aqui. Tenho certeza que vai apoiar muito vocês na sua jornada empreendedora. E Carlos, antes de a gente falar um pouquinho mais aqui do livro, né, e do conceito do livro e das coisas que você traz pra gente aqui, né, que é uma coisa muito legal, Vitor, que o livro fala, né, os dois, na verdade, que é você encontrar uma oportunidade nos problemas, né, que geralmente... É o famoso vender lenço enquanto o navio afunda, né? Mais ou menos isso. Mas eu acho que até faz parte aí, antes de a gente falar do livro, um pouquinho da sua jornada, Carlos, profissional, né? Eu sei que você é um publicitário há mais de 30 anos já, 20 anos, né? 30 anos. Mais de 30 anos, né? Uhum. E como que você entrou no mercado de publicidade? Você já entrou de cara no mercado de publicidade? Já fez parte de outro segmento antes? Fala um pouquinho aí da sua história para a nossa galera. O engraçado é que a gente estava conversando antes aqui, eu e o Sócrates, e ele contando sobre como ele começou a carreira profissional dele com 12 anos. Isso. E eu também comecei com 12 anos. Olha só. De um jeito muito interessante. Eu morava em São José dos Campos, aí eu desenhava. E tudo bem, eu desenhava na escola e ok. Até que um amiguinho meu na escola conseguiu colocar os desenhos dele no jornal lá da cidade, o Vale Paraibano. Olha só. E aí, é um jornal, um dos principais jornais lá da cidade, Exatamente, né? E eu fiquei mordido, né? Eu pensei, por que ele, não eu? E você desenhava melhor que ele, no seu ponto de vista? Eu desenhava melhor que ele, né? E eu fiquei muito mordido. E aí eu fiz uma coisa que até hoje eu me admiro. Eu peguei os meus desenhos e fui até a porta do jornal. Olha só. E aí eu falei para o porteiro, eu queria apresentar os meus desenhos para o diretor de redação. Eu nem sabia quem era. E aí o porteiro falou o quê? Você marcou horário com ele? Não. Eu falei, não. Eu falei, então você não pode. Eu falei, mas eu quero. Os meus desenhos são bons, até melhores do que os que estão saindo aí no jornal. E aí ele falou, não pode. Eu falei, tá bom, então eu vou ficar aqui na porta esperando até você me deixar entrar. E cara, eu fiquei 2 dias na porta do jornal. Olha só. Eu só ia para casa dormir, pegava um lanchinho e voltava e ficava ali plantado. E você sabia quem era ele, assim? Não, eu não sabia. Não fazia ideia. Ele podia até ter passado por você ali e você não notou. Eu não sabia. Eu sabia que eu tinha que falar com o diretor de redação. O nome dele você tinha? Não tinha também. Também não tinha? Não tinha. Aquela época era muito difícil, né? Sim. Não é hoje essa boiada. Hoje você internet. coloca no Conseguia Google, puxar, aparece tudo, né? LinkedIn. Naquela época não tinha. Aí, e eu fiquei ali, eu não sei se o porteiro ficou com dó de mim, ou se o diretor de redação, que era o Walter, viu e falou, quem é esse moleque aí na frente, com essa pastinha? Me deixou entrar e eu mostrei o desenho para ele, comecei a publicar e foi o meu primeiro emprego. Olha só que legal. Então, eu brinco que isso aí já era, antes de eu conhecer, né, o conceito das oportunidades disfarçadas, em concorrência. A concorrência tem o poder de mobilizar a gente. Verdade. Então, enfim, a gente sempre critica os concorrentes, mas assim, sem eles a gente não avança. A gente ia ficar acomodado, né? Aí eu me lembro enfim, aí eu fiquei desenhando até que eu vim para São Paulo, estudei propaganda e também eu estava naquela dureza, estudando na SPM, não tinha ali dinheiro mais para continuar o curso.
Até que eu percebi, eu chamo de a minha segunda oportunidade disfarçada. Eu percebi que a escola não tinha uma agência júnior. Dentro da SPM. Dentro da SPM. Você fundou a Escola Júnior da SPM. Exatamente. Olha só. Eu e um amigo, nós dois ali naquela, sabe? Quando você fica, o que a gente vai fazer, né? Inquietos pela sobrevivência Exatamente. e pela vontade de querer continuar, né? Isso é outra coisa que eu falo também muito no livro, que quanto maior a necessidade, maior o incentivo para você inovar. Verdade. Né? Então, assim, aquela pessoa que está acomodada, que está com a vida ganha, ela não tem porquê ela pensar diferente. Mas a gente, naquela dificuldade em conseguir, eu acho que estava no segundo ano, e eram 4, né? E aí eu e o amigo, o que a gente fez? A gente preparou uma apresentação e apresentou para o presidente da escola, o Francisco Gracioso. E ele adorou, deu uma sala para a gente. Olha só. Deu a propaganda da própria SPM para a gente fazer e uma bolsa de estudos. Olha que maravilha. Eu falei para ele, mas olha, a gente vai estar aqui o dia inteiro, eu não consigo trabalhar para pagar. Ele falou, não, a gente vai te dar a bolsa. E assim a gente fundou a Agência Júnior, que existe até hoje. Olha que legal. E eu chamo da minha segunda oportunidade disfarçada. Ali eu consegui fazer uma pasta, né, usando o nome da escola, eu procurava as grandes agências para mostrar o trabalho e ter aquela troca, né? E aí já fazendo networking também, networking, né? Mas usando o nome da escola, porque uma coisa é você ligar para a agência e falar, eu quero mostrar o trabalho, o cara... E que se hoje ainda a ESPM é uma referência, né, no mercado de publicidade, de marketing, naquela época então nem se fala, né? Não, era a principal, Exatamente. Inclusive o curso era muito procurado, eram 82 pessoas por vaga. Negócio, sim, né? Super disputado. Muito disputado. E quais eram as principais agências da época? DM9? Era a W Brasil. W Brasil? Inclusive a gente foi lá, em nome da SPM também, eu conheci o Washington Oliveto. E eu me lembro de outros também. Cara incrível também, né? Outro cara incrível, com quem eu trabalhei depois. Mas enfim, aí eu consegui fazer a pasta e consegui entrar nas principais agências. Aí eu construí uma carreira de muito sucesso na DM9 com o Nizam Guanais. Trabalhei 8 anos com ele, eu ganhei os prêmios todos no Brasil e no mundo em propaganda. Foi uma época muito legal. Até que aconteceu a terceira oportunidade disfarçada. 2 amigos mais velhos do que eu saíram da agência e resolveram abrir uma agência. E me chamaram. E eu nunca tinha pensado em empreender ou abrir uma agência, né? Eu estava ali muito feliz. Convidou para ser sócio mesmo. Para ser sócio, porque era um diretor de arte, uma pessoa de negócios e faltava um redator. E eu era o redator e eles gostavam de mim, a gente se dava bem. E aí a gente abriu a Age, que era uma agência que foi lançada em 2000. Então ela nasceu com o glamour da internet, do novo milênio, entendeu? Sim. E aí assim, a gente conquistou muitos clientes rapidamente, marcas do Brasil e do mundo, internacionais. E finalmente, depois de uma história muito legal, em 2008, a gente vendeu a agência para o Grupo Internacional, onde eu fiquei até 2015 como CEO. E aí depois, o mundo da comunicação já tinha mudado muito, né? A revolução da internet. Eu falei, deixa eu sair para ver para onde essas coisas estão indo, né? Porque realmente mudou muito. E aí eu fui morar em Londres durante 2 anos, justamente para ver para onde as coisas estavam indo. Porque você pensa em Estados Unidos e Europa, especialmente a Inglaterra, eles estão sempre um pouco à frente, né? Sim. Então, você vai lá, vê para onde as coisas estão indo e volta. E aí eu percebi que eu podia casar a minha agência de estratégia com os livros. Os livros eles começaram em 2000, quando a minha agência lançou o Valor Econômico. E aí Olha só. E aí eu fui convidado pelo Flávio Pestana, que era o presidente do jornal, a escrever no jornal, a colocar uns artigos. E eu colocava os artigos e assim, tinha repercussão 0, entendeu? Aquela coisa, 2, 3 e-mails, assim. Até que eu escrevi o primeiro Oportunidades Disfarçadas e recebi acho que 89 e-mails. E contava a história da Fanta, a história da Nike. Já era uma coisa assim, exatamente como o livro é. Sim. Sempre mostrando como que
empresas e pessoas transformam os problemas em oportunidades. E aí eu recebi 80 e-mails do primeiro artigo e todo mundo dizendo, qual livro você pegou essa história? Né? Me dá o nome do livro. Eu falei, não tinha um livro, eu peguei uma história aqui, numa revista, numa coisa. Fazia uma curadoria ali. Exatamente. Pegou referências. Referências, exatamente. Aí, ao todo, saíram 20 artigos, que eu recebi mais de 1000 e-mails. Eu falei, aqui tem alguma coisa, né? Acho que tem outra oportunidade disfarçada aí ao redor. E aí eu parei, eu parei não, né? Assim, enquanto eu tocava agência, ao lado eu comecei a escrever o livro, que durou aí 7 anos para levantar as 200 histórias desse primeiro aqui. E aí eu lancei em 2009, e esse livro foi um best-seller, ele já foi lançado em Portugal, aqui no Brasil é um best-seller. Eu já tenho uma versão dele em inglês para sair nos Estados Unidos. Ia sair antes da pandemia, mas aí interrompeu tudo ali na pandemia, mas a minha agente está em tratativas para fazer o lançamento. E aí a gente chega nos dias atuais, onde, né, assim, há alguns anos atrás, em 2019, eu lancei o 2. E agora eu tenho essa agência de estratégia que também usa o método do livro, que eu desenvolvi, né, ao longo desses 20 anos. E, enfim, acho que resumidamente é isso. Muito legal. E são mais de 100 mil exemplares 120 já, né? mil. Caraca, é muita coisa. É muito livro, cara. Aqui no Brasil, para você ser um best-seller, é só vender mais de 15 mil. Né? Porque o brasileiro não lê tanto. Então, 120 é um belo best-seller. Belo número. Carlos, eu queria fazer uma pergunta, puxando lá do seu começo, né? Quando você tinha 12 anos e ficava na frente lá do jornal da sua cidade para mostrar os seus desenhos. Só que você, como um ilustrador ali, que tinha tudo para ser um diretor de arte, como que você descobriu ali a sua habilidade para trabalhar na redação, né? Como redator? Ótima pergunta, hein? A pergunta é excelente, porque eu descobri, quando eu fui trabalhar em São Paulo, que eu confundo as cores. Eu sou daltônico, eu não sabia. E durante a vida toda, olhando em retrospecto, eu vi uns comentários estranhos das pessoas, né? Sim. Eu desenhava uma pessoa e falava, ficou ótimo, mas por que o cabelo Por que ele tá verde? Eu falei, que cabelo verde, cara? Que a gente isso? tem um amigo que é assim. Então eu fazia ali os desenhos, assim, e ficava muito legal, mas sempre as cores estavam erradas, mas eu não queria olhar aquilo, né? Para mim o legal eram as formas, enfim, o detalhe. E aí quando eu descobri isso eu fiquei arrasado, realmente arrasado. E aí eu joguei os pincéis fora. Joguei fora não, né? Eu dei para outras pessoas as tintas, porque eu tinha uma ambição de ser um dos melhores. Então assim, né? Eu falei, bom, eu não sabendo as cores, ou confundindo as cores, eu não tenho muito futuro. Eu queria ser ilustrador, que na época eu ganhava muito dinheiro, ilustrador em agência de propaganda. Eu imagino que sim. Não tinha a facilidade hoje, né? A tecnologia que se tem hoje, né? Você tinha que realmente fazer as ilustrações. E aí eu comecei a escrever, mas só que eu nunca fui de ler muito. Aí aproveitando a faculdade, eu ia sempre ali na biblioteca e pegava os anuários, que são os anuários de propaganda, certo. E ficava olhando os textos dos grandes, né? Do Washington, do Nizam, e copiava, simplesmente assim, entendeu? Copiava, para ir pegando o jeitão. A forma. A copy. É isso mesmo. Que hoje em dia a gente fala muito da copy, né? Qual que é a copy que tem uma metodologia para se escrever, para se comunicar? Qual o objetivo que você quer com aquela mensagem? Você foi pegando ali, olhando para os caras, como eles faziam aquilo. E vendo as escolhas, né, como que eles escolhiam os termos, construiu os títulos. Linguagem. E fui aprendendo assim, na marra. Eu até brincava que na escola eu aprendia outras coisas, né? Mas ali eu aprendi ali com a mão na massa mesmo. E, na verdade, isso é uma coisa em comum entre os grandes especialistas. Eles sempre aprendem copiando os outros, as pessoas que eles admiram. Modelando. Isso é um negócio interessantíssimo, né? Porque, assim, dependendo de quem você escolhe como ídolo, para onde você quer ir, onde você quer chegar. Essa é uma pergunta que eu ia fazer para você, porque é uma jornada muito interessante a sua, né? Chegando ali até o primeiro livro,
nessa jornada, assim, quem foi as pessoas que, mesmo que indiretamente, você olhou e falou assim, cara, essas pessoas me inspiram, ou são meus mentores? Quem são essas pessoas que você olhou para poder modelar mesmo, né? Estudar e acompanhar, ver o que aquela pessoa faz e se espelhar no que ela já produzia no dia a dia. Você falou do Washington Oliveto aí, teve mais algumas pessoas que você se espelhou? Sim, o Nizam Guanais, que eu tive também o privilégio de trabalhar Outro fera durante também. muitos anos. E como escritor, o Jim Collins, um cara que escreve negócios também, mas de um jeito muito objetivo. Eu nunca gostei de ficar ali em teoria só, né? Eu gosto assim de apresentar a prática, entendeu? Sim. De um jeito bem rápido, objetivo e sem ficar ali colocando muitos adjetivos ou muitas palavras assim. E o Jim Collins faz isso também. E Jim Collins escreveu Empresas Feitas para Vencer, né? Isso. E Feitas para Durar. E ele também tem uma Feitas para história Durar. espetacular. Eu cito até a história dele aí no Oportunidades Disfarçadas 2, que ele escreveu o livro, esse livro que você citou, e que ele colocou histórias de empresas que eram empresas que iam durar para sempre, vamos dizer assim. Mas só que logo após ele lançar o livro, alguns anos depois, algumas empresas quebraram. Tem uma história que ele conta de uma companhia aérea, que ele dá uns exemplos no livro, acho que nesse livro aí, que é bem legal. Ele cita assim, as empresas que, segundo ele, elas buscavam a excelência e faziam tudo certinho, mas só que elas quebraram. E aí ele ficou com aquela situação muito, vamos dizer assim, desconfortável, porque os jornais colocaram, o Jim Collins errou. Ele colocou aqui as empresas que eram feitas para durar e elas não duraram. E aí ele teve, isso que eu acho muito legal, sabe? Ele teve a humildade de olhar para aquilo e não negar, porque nessa hora é muito fácil você negar. Até aquele momento elas eram ótimas, eu não posso garantir o que vai acontecer no futuro, não. Ele olhou e falou, tá bom, eu errei. Então, ele começou em estudo para saber por que as empresas grandes caíam e quebravam, né? Ele Vamos podia dizer assim. inventar uma desculpa e se safar. Ele escreveu o outro best-seller, chamado assim, Por que as gigantes caem? Virou um best-seller no mundo todo. Verdade. E eu acho isso espetacular, entendeu? Porque assim, ele partiu de um erro dele. E isso também eu chamo de oportunidade disfarçada, né? São aquelas coisas ruins que acontecem com a gente e que normalmente, pela nossa, vamos dizer assim, o comportamento comum, é você tentar esconder, varrer para debaixo do tapete, inventar um monte de desculpa, né? E tem algumas pessoas que encaram aquilo. Sabe? Não, tá bom, errei mesmo. Essa é a realidade. Foi um erro retumbante. Legal. Então vou aproveitar, vou pegar um cafezinho e vou estudar esse erro para ver o que eu realmente aprendo com ele. Isso é muito fácil falar em discurso, mas é difícil na prática. Na prática a gente tenta Muito difícil. esconder tudo e tal. Então eu acho muito legal porque ele assumiu nesse livro e fez um outro livro que virou um best-seller. Né? Caraca, que legal. Ótimas referências, né? E Pra aquele dito popular também, né? Chegar no topo é fácil, mas se manter lá é o mais difícil, né? Exatamente. Muito legal. E Carlos, nesse período que você ficou fora, antes de retomar para o Brasil e ter uma nova estrutura, né? Com uma nova empresa, você tinha algum ritual lá de observação? Não, você foi para descansar também com a família? Você tinha um objetivo claro de ir para conhecer novas iniciativas, novas metodologias? Como que foi esse seu período sabático aí? Não sei se pode nem se falar se foi sabático. Foi. Legal. Mas o interessante é que eu na minha agência, na agência anterior, a Age, eu ficava muito revoltado em ver os jovens chegando com 19, 20 anos e todo mundo tinha morado fora e eu não. Porque como eu comecei a trabalhar muito cedo, até por necessidade, Sim. eu nunca tive oportunidade. Ia viajar, mas ia voltar E uma semana voltava, depois. né? Os caras, todo mundo, assim, morou 1 ano, Intercâmbio. 2 anos, e com inglês fluente, aquela coisa toda. Aí, a primeira chance que eu tive, eu falei, vou para lá. Vou escolher um lugar e vou morar, né? Então foi um ano sabático, sim, mas com muitos cursos. Eu fiz curso no Imperial College, em Oxford,
em Cambridge. Escolheu Londres pra ir. Escolhi Londres exatamente por isso. Bela cidade, hein? Quantos anos você tinha nessa época? Foi em 2015, faz... Vai revelar a idade dele, Vitor? Pode revelar. Eu tinha 44, 45 anos, por aí. Ah, que Legal maravilha, demais, hein? Boa legal meta, hein, demais, Vitor? pô. Boa meta, hein? Com 44, passar 2 aninhos lá em Londres. 2 Que aninhos delícia. ficou lá. 2 anos. E como é que foi ficar na cidade cinzenta ali? Cara, isso daí é um dos grandes Mitos. mitos. Assim, a cidade tem muito céu azul também, durante muito tempo. As chuvas que as pessoas falam não se comparam com as chuvas que a gente tem aqui. Aqui realmente é tromba d'água, entendeu? Lá as chuvas são muito levinhas, tanto que eu encontrei um uniforme para mim, era uma capa Aham. com uma galocha, e você vai em todo lugar, cara, com chuva, sem chuva, entendeu? Você entra no ônibus, o sistema de locomoção lá é incrível. Vive tranquilamente mesmo com... Cara, é assim mesmo. E eu tive sorte que nos anos que eu tive lá também eu não peguei nenhum inverno muito rigoroso. Cara, eu não tive nenhum problema com o tempo, né? É claro que chove bastante, né? E eles têm até uma frase legal lá que eles dizem que se você não gosta do tempo em Londres, espera 8 minutos que muda, entendeu? É uma ilha e venta muito. Bem Então- parecido com São Paulo, né? Cara, você viu como amanheceu São Paulo? Nós estamos gravando aqui, turma, hoje é segunda-feira, 15 de maio. São Paulo amanheceu Uma completamente coberto hoje. Parecia que a gente tava em Hogwarts. É verdade. Bem em Londres, né? É. Agora, falam que... Você escreveu um período que estava em Londres? Sim, esse Porque é o segundo livro. porque falam que lá é uma cidade que aflora bastante a criatividade. Não sei se você já ouviu isso, mas... Não, é verdade, porque primeiro que a cultura lá é valorizada demais. Então os museus não são pagos. Olha que Isso é interessante. incrível. Você Incrível. faz... eu sei porque você faz lá tudo pela internet, você registra a hora que você vai e tal. Exatamente. E eles também não deixam ficar muito cheio, justamente para as pessoas poderem aproveitar bastante lá. É isso mesmo. E eu podia fazer a pesquisa que eu quisesse, porque era só pedir também, eles te recebem e cedem os livros. Bibliotecas gigantescas. biblioteca. É fácil acesso nos acervos das bibliotecas? Muito, Tudo? Muito, muito. cara. É, Muito. Só chegar, perguntar, pedir... Você faz o registro Sim, você online. faz um registro Hoje, né? online. Hoje é online lá e na época provavelmente devia ser também. E você tem acesso a tudo gratuito, cara. Muito legal, cara. E as livrarias são enormes e gigantescas. A então própria universidade você consegue visitar, ter vivências também. Aliás, a registrando. universidade foi outra coisa espetacular, né? Que eu não fiz um curso de longa duração, mas eu tive a oportunidade de viver ali o ambiente. De Oxford, De né? Oxford. Que isso. E aí você vai na biblioteca e descobre títulos incríveis, como eu achei um que até eu cito no livro, que é um professor escreveu um livro sobre a favor da guerra. Eita. Um professor dizendo o porquê que guerras às vezes são necessárias. E o argumento dele é muito bom. Ele fala que em nome da paz, sempre paz, 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 você pode deixar que um ditador ou um governante muito cruel, né, vá matando ou torturando o seu povo e em nome da paz, entendeu? Você deixa o cara... Então, um exemplo. O Putin invade a Ucrânia. E você deixa em nome da paz. Não, Sim. eles vão se resolver, sabe? Ele cita a Segunda Guerra. Enfim, o argumento é bom, mas o que eu não estou aqui defendendo a guerra. Eu tô querendo dizer o seguinte. Eu fiquei surpreendido catálogo extenso, com né? a extensão de títulos que eu nunca tinha visto na vida. Qualquer assunto que você quiser, você tem ali uma variedade enorme e com os pontos de vista mais diversos. Isso é muito estimulante, entendeu? Que Pra legal. gente que lida com criação, é muito estimulante. É. Você fala, alguém teve a coragem de escrever um livro a favor da guerra, sabe? Sim. Aí eu fui ler, né? Então, isso eu achei muito... Assim, a minha experiência lá mudou minha visão do mundo de muitas maneiras. Nossa, show de bola. Carlos, uma coisa que eu queria te perguntar, quanto tempo, em média, você começa o processo de vou pensar em escrever um livro para o momento que você escreve e termina? Olha, esse aqui foram 7 anos e esse foram 4. Olha isso. Mas assim, eu
eu não vou dizer que o mais difícil é encontrar histórias, porque elas aparecem na minha frente o tempo todo, né? Eu até ouvi aqui, acho que vocês... Na verdade, não foi esse programa, foi o Café com Corretor. Que é o Gustavo citou a história do consórcio que foi criado no Japão, porque as famílias não conseguiam comprar os produtos, Sim. se reuniram para poder comprar. Mutualismo. Uma bela oportunidade disfarçada, entendeu? Que surge uma dificuldade, aí você é criativo e inventa uma coisa. Isso já vai estar no meu próximo livro, entendeu? Eu vou pesquisar, vou atrás e tal. Mas isso é eu preciso de 200 histórias. Exato. Mas as 200, eu acho, para onde eu olho, para dizer a verdade. Em vídeos, Às vezes, livros, numa cafeteria com um amigo, aparece uma história. aparece um café. Exatamente. Eu descobri que na semana passada que a goiabada cascão foi porque era para aproveitar uma parte da goiabada que ninguém queria, que era a casca. Olha Então, só. cascão. E aí se Cascão. criou a goiabada cascão. Pô, outra história incrível. Então, essas coisas me empolgam, sabe? E então, aí entra a parte de escrita, que é a parte mais gostosa. Porque como eu sou redator, para mim é como se eu estivesse conversando com as pessoas, mas eu gosto de reduzir cada vez mais. Então, normalmente, aí deve ter, acho que 300 páginas. Normalmente, acho que tinha 500. Isso. E aí você vai cortando, até ficar o mais objetivo e dinâmico possível, que é o jeito que eu gosto de contar as coisas. E com muitos fatos também. Eu não gosto de ficar usando muitos adjetivos ou teorias, né? Às vezes o livro é muito bom, mas é chato, né? Tem muita teoria, aquela coisa que a gente fala que é cabeçudo, né? Fala, não, meu objetivo direto ao ponto. Papum. Muito isso. bom. Curiosidades, assim, pra galera. Algum horário de escrita de preferência? Eu gosto de escrever de madrugada. Eu gosto de escrever de manhã. Veio o insight, vou escrever. Como é que você... Não, o insight é o tempo todo. Eu tenho Você quer mostrar os bastidores aqui, Os né? bastidores. Eu sempre tive muita curiosidade disso, Eu achei que cara. você tá querendo escrever um livro, Vitor. Eu te apoio, cara. Bom, a gente... Você tem bagagem pra isso. Falou que na vida a gente tem que plantar uma árvore, escrever um livro e fazer um filho, não é? E você já fez algum dos três? O feijão no algodão conta? E nem ganhou o Mundial ainda. Não podia perder a oportunidade. Isso aí você não podia deixar passar. Não, assim, ó, os insights eu anoto a todo momento. Então eu tenho sempre um papelzinho como eu tenho aqui agora, né? Onde de repente surge alguma coisa legal, eu já vou anotando aqui. Agora, para escrever acaba sendo ou para finais de semana ou em férias, porque como eu tenho uma agência de estratégia, me toma também muito do meu tempo, né? Sim. Então acaba sendo um hobby até, mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer também. Infelizmente não consigo viver só de livros, entendeu? Com certeza. Muito legal. Carlos, agora falando um pouquinho mais do conceito, né? A nossa audiência aqui, ela é 90% corretores que já estão aí há algum tempo no mercado e também corretores que estão iniciando agora como empreendedores, né? Deixando de ser autônomos para se tornarem empreendedores. Alguns já com mais de 100 funcionários, mas a grande maioria aí são pequenos e médios empreendedores. E aí você fala muito de oportunidades disfarçadas na insatisfação do cliente, oportunidades disfarçadas com problemas do dia a dia, que às vezes a gente acaba não se aprofundando, indo no detalhe, resolve aquilo ali, deixa passar e às vezes passou junto uma grande oportunidade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso aí para a nossa audiência, principalmente para os pequenos e médios corretores, porque uma coisa que eu falo bastante aqui, hoje em dia, a grande maioria dos negócios, as pessoas estão muito focadas na parte de growth, crescimento, como captar mais leads, como gerar mais leads, e aí o cara fica trabalhando na taxa de conversão. Então, por exemplo, hoje um corretor, uma corretora, um empreendedor de seguros, ele, na média, fala com pelo menos 200 pessoas. E aí ele tem lá uma taxa de conversão de 10%, alguns têm um pouquinho mais, tem uma taxa de conversão maior, porque tem uma performance boa, um time de inside sales bem desenhado.
E aí, beleza. Só que ele não olha para aquelas 200 pessoas que não fecharam o contrato com ele, né? E eu sempre falo, pessoal, faça uma pesquisa. Por que você não fechou comigo? Perfeito. Né? Mas eu falo isso aqui de forma meio desorganizada, mas para que eles possam ter o feedback, né? Poxa, será que a proposta que eu estou apresentando, o layout da cotação que eu apresento é um bom layout? Ele entendeu o produto, eu consegui matar as objeções dele naquela apresentação. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente trazer para essa realidade dos pequenos e médios empreendedores de forma geral. Tá. Primeiro, oportunidades disfarçadas é uma mentalidade. É uma mentalidade que está por trás aí dos grandes empreendedores dos últimos 200 anos. Né? Eu sou um cara que leio muitos livros, autobiografias, livros de empresas, e é surpreendente ver como os grandes empreendedores e líderes, eles sempre, em algum momento, numa entrevista, eles falam sobre, usando as palavras, cada um usa a sua própria palavra, né, sua própria frase, mas é sempre que os problemas que a gente enfrenta podem conter oportunidades. Ou que às vezes a oportunidade, né, que eu brinco que eu recebo mensagem de pessoas, acho que vocês também, dizendo assim, procura uma oportunidade. E eu respondo, eu também. Tá todo mundo procurando oportunidade, né? Verdade. Então, assim, eles falam, olha, os grandes líderes, né? Aquilo que eu achava que era um problema, eu pude olhar com mais detalhe e vi que tinha uma oportunidade nele. E por quê, né? Se você imaginar que a definição de problema, uma das definições de problema é uma questão não resolvida que aguarda uma solução. Se aguarda uma solução, é uma oportunidade para que alguém se alguém conseguir resolver o problema de uma pessoa, ela pode resolver de muitas pessoas, entendeu? O mesmo problema, né? E a história está repleta de gente que fez isso. Então, ao longo desses 20 anos, eu pude receber aí muitas mensagens de como que os livros que ajudam a gente adquirir essa mentalidade, né, pode ajudar e já ajudaram pessoas a crescerem na empresa, ajudaram empresas a não fecharem as portas, especialmente na crise de 2015 e 2016. Muita gente escreveu para mim dizendo assim, olha, eu estava pensando em fechar porque não via alternativa. Lendo o seu livro, eu vi que eu posso ir para cá, eu posso para cá, eu posso para cá, e eu vou tentar mais um pouco. E até mesmo pessoas que empreenderam e abriram negócios e que, baseado, né, nessa mentalidade, conseguiram chegar a uma oportunidade ao redor. E por que eu fiz essa introdução? Para dizer que essa mentalidade pode ajudar os pequenos e médios corretores a inovarem no que eles estão no dia a dia deles, né? Porque quando você é pequeno e entrante no mercado, é importante que você apresente um diferencial. Sim. Porque se você vai competir com os grandes, você não vai ter chance em escala, aquela coisa toda. Então, assim, e esse diferencial você consegue a partir, muitas vezes, da reclamação ou da insatisfação das pessoas. Justamente aquilo que a gente não quer ver, né? Então, assim, acho que você falou, eu achei muito legal. Você olha os 200 que fecharam e esquece os 200 que não fecharam. Por quê? Porque olhar para os 200 é como se fosse um fracasso seu, né? Exato. É um monstro. Eu fui conversar com ele e não fechou. Então, eu não quero ver esse lado ruim meu, né? E a neurociência diz que quando a gente se depara com um fracasso, com um problema, ativa uma área no cérebro que é a mesma área de quando a gente sente uma dor física. Então, você pode ver que quando você conta um problema para alguém, ou um erro, né, daquela pessoa, ela faz uma expressão de quem tropicou o dedinho na cama. Você faz assim... Não é verdade? É verdade. Isso faz com que a gente, até por um efeito natural, você deixa aquilo de lado, entendeu? E se afaste. Mas só que a neurociência também mostra que alguns segundos depois aquilo passa, o desconforto passa. E aí você pode olhar para aquilo, né? Então, o conselho é chato olhar para os 200 que não fecharam? É chato, mas espera alguns segundos, alguns minutos,
que vai passar essa sua Dor. sensação Sim. ruim, e você vai sentar e pensar o seguinte, por que não fecharam? De repente até perguntar para eles. Porque assim, a internet e a inteligência artificial, né, estão introduzindo muitas novidades hoje no mercado e que vai em cima daqueles 200 que não fecharam, entendeu? Porque Exato. se eles queriam mais agilidade, um preço melhor, eu não sei exatamente o que eles procuram. Com certeza as startups, alguma startup vai apresentar aquela solução. E por que não a sua? Exato. Então, isso que eu pergunto essa é uma frase também que eu uso muito aí no livro, quando você diz assim, alguém tem que fazer alguma coisa. Então por que não você, né? Por que não você? Isso também muitos líderes aí ao longo da história, se fizeram essa pergunta, olham para eles mesmos e falam, ei, eu posso fazer. E faz, e aí alcança o sucesso de uma maneira muito grande, porque ousou sair da caixinha, vamos dizer assim, né? O poder das perguntas, né? O poder das perguntas. Então, a primeira dica que eu dou para os corretores é assim, não siga a multidão. A chance de você conseguir o sucesso só seguindo a multidão e fazendo o que todo mundo faz é muito pequena. Inspire-se nos casos dos livros ou de outros líderes, né? Ou outras histórias legais, mostrando que assim, quando a gente diz que as coisas sempre foram assim, é uma mentira, elas nunca foram assim. Elas estão em mudança sempre, né? Todos os dias uma coisa nova. Todos os dias. Então, quando uma pessoa entra no mercado, muitas vezes ela entra atrás só de dinheiro e aí ela vai reproduzir o que os outros fazem, porque ela descobre alguém que ganhou dinheiro fazendo aquilo, então eu vou fazer também. Verdade. Cara, aquela fórmula já foi usada, vamos dizer assim, né? Legal, você vai entrar, a primeira coisa que você tem que fazer é começar a se interessar por aquilo, estudar com uma intenção real de querer ajudar alguém. Isso é uma coisa importante. Sabia? As pessoas acham que é só comércio, né? Mas assim, Não ter interesse. Não, aquilo ali é entender que o dinheiro é a consequência daquilo. Sim, exatamente. Mas assim, Mas não que seja o primeiro plano ali, né? Isso, se você imaginar... Hoje se fala muito em propósito, né? Então, assim, eu acho que vocês atuam no segmento de seguro, que é um segmento espetacular. Ele dá uma paz para as pessoas e faz as pessoas viverem melhor. Porque imagina um pai de família, chega todo dia em casa... Com 2 filhos pequenos e olha para aquelas crianças e pô, e se amanhã eu for atropelado? Entendeu? Então, assim, é um trabalho, eu diria, grandioso, sabe? Você conseguir dar uma paz para esse pai de família e para a família toda, né? Que é o seguro de vida. Então, assim, a hora que você consegue entender isso, que você está aqui para realmente ajudar as pessoas, você começa a ter eu diria até amor, tá? Um amor por aquilo. Aí, naturalmente, você começa a ser mais criativo, você começa a trabalhar mais, a se envolver mais, porque não é só o dinheiro que pode mover, entendeu? A hora que eu vejo você, Sócrates, que fez uma tatuagem, você também, o nome da empresa, isso é amor, cara, entendeu? É verdade, é amor, porque se fosse só um trabalho, você fala, tudo bem, entendeu? Né? Mas assim, eu acho que vocês veem isso como uma missão de tentar... ajudar as pessoas, ajudar os outros corretores que ajudam outras pessoas. Então, essa é outra dica. As pessoas que entram em mercados só visando ganhar dinheiro, vai faltar aquela paixão extra que vai fazer com que você se Chega dedique uma hora mais. que o combustível acaba e aí você tem que ir na banguela. E aí se você não tiver força para empurrar, se Que é o tiver uma seu propósito. subida então, ferrou. Que aí você vai desistir, entendeu? Porque Mas é isso, aí é a hora que o amor vem e complementa ali, ele é o complementa, aditivo porque o amor pra te dar move, né? A gente um gás. É uma coisa que eu até brinco, né? Que as pessoas acham que a Revlon atua no segmento de cremes e cosméticos. Ela atua no segmento de esperança, entendeu? Dá esperança nas pessoas. Verdade. Então, a hora que você começa a subir um pouco, o que é um seguro? Um seguro de vida, um seguro de carro? É paz, cara. É tranquilidade, porque você quer, sinceramente, que aquela pessoa viva melhor, entendeu? Que ela não fique preocupada com aquilo. Aquele bem que ela comprou com... Né, que, assim, que para ela tem um grande valor, você consegue garantir que ela vai ter aquilo e também que é o melhor investimento que existe, né? Que nenhum banco, investimento em banco, ou em poupança, ou qualquer coisa, fundos, vai dar o retorno
num caso de sinistro que um seguro vai dar, né? Então, a hora que você começa a entender isso como um trabalho superior, entendeu? A sua motivação é muito maior. É isso aí. Então, eu acho que isso também é muito legal, porque um entrante... A gente vê muito isso em startups. Startups, as pessoas entram querendo introduzir uma novidade, um diferencial, uma inovação, porque só assim ela vai conseguir ter sucesso num segmento que é dominado por gigantes, né? E por quê? O empreendedor normalmente é movido por um amor, uma paixão. É isso aí. A fundadora da The Body Shop que falou isso, que o empreendedor é movido pela mesma paixão que um artista, entendeu? E é verdade, cara, sabe? O empreendedor tá ali, domingo, no final do dia, ele tem um insight e vai escrever, não é? É isso aí. Ele não tem aquela coisa de um trabalhador normal, né? Ele está sempre motivado, ele está indo viajar. Isso é uma coisa que eu mostro muito no livro também. Você está indo viajar, olhos atentos. Porque às vezes você vê alguma coisa ali, uma prática ali, que você reproduz no seu país, no seu mercado. No seu negócio. E arrebenta, cara. É isso aí. A oportunidade, ela não passa explícita na sua frente, Não, né? é Ela tá nos disfarçado. mínimos Você precisa detalhes. estar ali. Exatamente. E olha, Carlos, semana passada nós recebemos aqui a Kelly Coelho, que ela é diretora de RH da Supervia. Eu vi essa entrevista. Isso. E ela falou uma coisa aqui, na parte de gestão de pessoas, a gente estava falando sobre feedback, e ela falou 3 perguntas que ela costuma fazer para o time. E ela falando, eu falei, caramba, se eu fizer essas perguntas para os meus clientes... Olha as perguntas que ela falou. Primeiro o que eu faço hoje que te incomoda ou que você não gosta? Ou que de alguma forma te chateia? Isso ela pro liderado dela. Segunda pergunta. O que eu faço hoje que você gosta muito, que te deixa feliz e que te deixa motivado? E a terceira pergunta o que eu não faço hoje, mas que você gostaria que eu fizesse? Ela falou, toda a conversa de feedback que eu tenho com algum colaborador meu, eu começo com essas 3 perguntas. Ela falando aqui, eu falei, caramba, e se eu fizer essas perguntas para os nossos clientes, cara? Aí tem valor, Muito né? legal, muito legal. Mas é isso. Animal, porque, né, imagina, às vezes você vendeu um seguro para um cliente que naquele momento da vida dele atenderia ele. Mas se você deixar de falar com o cara, deixar de se relacionar, que acontece pra caramba com vocês que estão nos assistindo aí, que a gente fala pra fazer o CRM, né? Não é ter só o software ali pra controlar se vai renovar o seguro ou não. Mas, às vezes, o seu cliente, depois de 6 meses, ou 1 ano, ou 2 anos que ele tá na sua carteira, ele tem outra necessidade, tá em outro momento da vida. Talvez ele esperaria algo diferente de você também, né? E aí ela trouxe isso aqui, você falando isso sobre essas coisas, eu na hora eu anotei e falei, putz, isso é uma oportunidade muito interessante para você entender em que momento que o seu cliente está, né? Olha, especialmente se você realmente ouvir, prestar atenção no que eles colocarem. Porque hoje em dia muitas empresas fazem isso pro forma. Sabe, avalie o nosso serviço. Ah, o NPS, né? É o commodity. é o commodity. Tem gente que nem faz, mas é commodity, né? Já foi. Você faz, mas assim, o cara não tá olhando. Eu até brinco que o saque, na verdade, a definição exata do saque é o saco completamente cheio. Entendeu? Absolutamente cheio. O cara tá com o saco cheio, ele quer, na verdade, que o cliente compre e não enche o saco, né? Basicamente é isso. Mas, assim, quando você realmente pergunta para os clientes o que eles esperam, né? Ou que experiência eles querem ter, e você realmente ouve isso, você consegue avançar muito o seu trabalho e até antecipar um desejo que às vezes é só de um ou de alguns, mas que vai acontecer em e às vezes você está colocando energia numa entrega que talvez nem faz mais sentido para aquele cliente naquele momento da vida dele. Hoje ele está priorizando outras coisas, então você tem a oportunidade de lapidar o processo. De explorar isso, entendeu? Então, quem faz isso muito bem é a Toyota, né? A Toyota tem o sistema de melhoria contínua, que é baseado em reclamação, cara. Eles têm uma meta de 1 milhão de reclamações ou sugestões que os funcionários e clientes dão por ano. 1 milhão. Eles têm que chegar nesse 1 milhão. E a partir disso, eles planejam o ano seguinte.
Monta um roadmap de É, atividades para implementar. porque isso é o contrário do que as empresas fazem. Elas querem assim, não, está tudo bem, a gente é líder, ninguém vai nos ameaçar. E assim, se alguém reclamar, eu escondo. Aí eu apresento para os acionistas, a empresa está ótima, batendo recorde, ninguém está achando ruim. Cara, naquele momento alguém está achando ruim, entendeu? Achando ruim que vai ser uma oportunidade para algum entrante. Porque você tem startups em todas as áreas, né? E as startups atuam justamente na dor de cada segmento. Então, assim, eu acho que esse insight que você teve é incrível, cara. Se você implementar, mas como um sistema de melhoria contínua, entendeu? Você fez agora essa pergunta, daqui 6 meses, daqui não sei quanto tempo, você faz de novo, mapeia, chega, gente, vem aqui todo mundo, eu estou identificando uma mudança aqui. O cara fechava aqui, mas ele está indo por aqui, entendeu? Isso é muito legal, é muito poderoso, mas aparentemente é óbvio, as empresas não fazem isso. Não. Elas continuam se repetindo dentro da frase de que sempre foi assim. Essa frase é mais comum. Você chega para alguém e fala assim, por que você está fazendo isso? Isso não faz sentido. É muito trabalho. Ele fala, mas sempre foi assim aqui, entendeu? Uma coisa que eu aprendi na minha vida foi que mais importante do que ter a iniciativa é ter a acabativa. Ah, que legal. Muito bom. Acaba sendo muito nessa linha de raciocínio também, né? É isso mesmo. Você Muito pegar bom. e levar realmente as coisas em frente. Você sim. tem iniciativas, é importante. Iniciativa todo mundo até que tem, mas iniciar e acabar não são todos que... E que Carlos, acabam fazendo. aproveitando aqui a gente falando disso, da questão dos empreendedores, qual história que você destacaria entre os 2 livros aí que tem aqui? Não vamos ficar falando das histórias que tem aqui, porque é para você comprar o livro, vale a pena. Vocês sabem que a gente incentiva as leituras. A cada 2 meses a gente indica um livro, né? Exatamente. Vamos indicar aqui o Oportunidades Disfarçadas, que está disponível em todas as plataformas aí online, né? As que vocês já costumam comprar livros com toda certeza. Mas tem alguma história que você gostaria de destacar aqui? Ou do primeiro livro ou do segundo livro pra gente compartilhar com a galera aqui? Cara, eu adoro assim, às vezes você trabalha num segmento que o público tem um preconceito, né? Certo. E um exemplo, um fabricante de sorvete premium lá nos Estados Unidos. Ele fazia um sorvete que era uma delícia. Todo mundo que provava achava o máximo, mas só que na época as pessoas achavam que o melhor sorvete que existia era o dinamarquês, o escandinavo. E então as pessoas gostavam, até fazer o teste cego, o dele ganhava, mas quando sabia que era americano, eles não queriam comprar. Ele fala, não, se é premium, eu vou gastar mais dinheiro, eu quero comprar o bacana, o dinamarquês. Sim. E esse cara começou a ficar indignado, que ele falou, pô, mas o cara gosta do meu produto, é só saber que é americano. Aí ele teve a ideia de inventar um nome que soasse dinamarquês. E aí ele foi até uma biblioteca estudar a língua dos nórdicos e inventou uma palavrinha chamada Häagen-Dazs. E com esse nome, ele rebatizou o sorvete dele e escondeu de site, todos os lugares que o sorvete é americano. Então você olha aquelas 2 bolinhas em cima do A, Häagen-Dazs, você olha e fala, isso aí é nórdico, é viking, né? E, cara, virou a maior marca de sorvete do mundo. Então, olha só, eu acho tão sabia, espetacular. você sabia? Eu sabia disso aí. Eu acho espetacular porque é um segmento, muitas vezes você sofre com o preconceito, mas assim, você não precisa brigar com o preconceito. Você pode, né? Aí você fala, mas ele não está induzindo ao erro. Eu falo, não, isso é marca fantasia, não é o nome. Marca fantasia, você pode dar o nome que você quiser. É isso aí. Então eu gosto muito dessa história. Eu gosto também da história da Victorinox, que é aquele... Canivete. Que ele fez uma pesquisa, acho, dentro do que você está falando aí, de ouvir o cliente, e perguntaram quais produtos nossos que você mais gosta, né? E deu uma variedade ali de produtos. E muitas pessoas responderam relógios. Relógios de vocês são ótimos. Só que eles não faziam relógio. Ele falou, por que as pessoas acham os nossos relógios legais se a gente não faz relógio? Cara, ao invés de você tentar entender o que aconteceu, eles lançaram a marca de relógio. E foi um super sucesso, porque era uma extensão de linha muito fácil, entendeu? Mas uma marca mais rígida ia falar, não, o nosso negócio é isso aqui, entendeu? Isso que eu acho Estamos que é legal. Comunicando errado. Manda todo o marketing embora. Gente, como é que pode? Nem sabe qual é o nosso produto, entendeu?
Nossa, que curiosidade, hein? Tem muitas... Mas a hora que você falou a marca, eu quase falei relógio, sabia? O primeiro Canivete. produto é canivete. São histórias, assim, espetaculares, que acontecem o tempo todo, na verdade, sabe? Eu tô sempre indo atrás, eu vou descobrindo histórias assim, uma história que eu gosto muito é de uma família aqui no Brasil que ia lançar uma marca de arroz e não sabia que nome dar. E aí a mulher, né, que era a proprietária, foi até os Estados Unidos, em férias, Aham. e foi no supermercado ver que arroz que vendia mais. E viu o Uncle Ben's, né? Aí ele falou, o que significa Uncle Ben's? É tio Ben's. É tio Ben. Eu falei, mas por quê? Porque em toda família americana tem alguém chamado Ben. Ele falou, pô, e o cara é líder? Pô, legal. Voltou e inventou o tio João. Porque o arroz pro tio João. Porque toda família tem um tio João, entendeu? Caraca! E detalhe, essa empresa se tornou uma das líderes do Brasil. Olha o que é sonho, cara. Não é muito legal? Muito é o que legal. eu falo onde você se espelha, né? E ela diz só que se revolta quando as pessoas vão visitar a fábrica e perguntam, eu quero conhecer o fundador, o senhor João. Cadê o seu João? Aí ela tem que contar isso, né? Caramba. Mas são coisas muito... Eu tô falando de 3, mas são Sim. centenas, cara. São muito legais. Pessoal, olha aí, tem muito insight para vocês Que nos isso. livros, então leiam, por favor. E Carlos, agora falando um pouquinho aí do momento atual, né? Eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho aí da OD Brasil, é assim que se fala, né? Oportunidades disfarçadas do Brasil. Exatamente. OD Brasil. Sim. Vocês hoje são como que eu posso falar? Vocês são uma agência, uma consultoria, uma empresa de estratégia uma que agência apoiam. de estratégia que a gente desenvolveu um método baseado nesses 20 anos de pesquisa que mostram como, de uma maneira muito pragmática, partindo de um problema do cliente, que às vezes nem sempre é na comunicação, né? A gente tem maiores chances de identificar oportunidades. Então, a gente não está nesse ramo para resolver problemas, a gente está a fim de encontrar oportunidades de atuação, né? E a gente fez isso já para o nosso cliente, a Lupo, e a gente criou uma marca de linha, uma marca de meia mais premium deles, de mercado, chamado Meias Uau, e que a gente convida artistas para fazerem as estampas, né? E também Fazerem a arte. a arte. E isso fez muito sucesso, porque a Lupo é uma empresa que é focada na família, né? Que Sim. atrai as mães, enfim. E aí, com essa linha, que é muito colorida, muito divertida, começou a atrair as crianças, entendeu? Então, as crianças iam lá, mãe, eu As quero crianças comprar. aqui, ó, que usam meias coloridas. Meias coloridas. Eu vou As te dar uma, crianças. cara. Vou te dar uma. Você gosta de meias aceito, coloridas? eu aceito. Eu quero aceito. uma também. Aí, ó. Eu prometo Eu que vou eu uso. mandar, vou Hoje em mandar. dia eu não uso não, mas se eu A gente ganhar fez eu uso com- também. A gente fez com o Kramer, que é um artista de rua, e ficou muito legal, assim. Então, esse é um exemplo. O outro exemplo foi durante E é uma marca tradicional que inovou, né? Isso, que Com inovou. um produto. Com produto, exatamente. Muito legal. E aí outra coisa, case que eu acho super interessante também, é um cliente que a gente tem que é a General Brands, que é do Sucos Camp, que durante a pandemia o CEO me ligou e disse, olha, a gente vai ter que interromper a produção porque acabaram as embalagens Tetra Pak. Sim. E aí, Super concorridas as embalagens. isso, e naquele momento, acho que vocês lembram, né? Que faltaram os Escassez, produtos todos. sim. E aí eu disse para ele, cara, isso aí é um desastre. Para uma indústria interromper produção, você perde espaço em ponto de venda, né? E depois para recuperar é difícil. Ele falou, mas eu não tenho o que fazer. Aí eu disse para ele, olha, segundo a minha pesquisa, quando está numa situação como essa, os concorrentes se ajudam. Mas como? Não, aí eu citei o exemplo do Açúcar União, que eram, na grande crise dos anos 30, o açúcar despencou o valor do açúcar e as empresas iam quebrar. Elas se uniram para se ajudar e criaram o Açúcar União. Por isso se chama União. Olha né? só. É uma união de outros fabricantes Não menores. fazia a menor ideia disso.
Por isso que fala que a união faz a união força faz e a o força. açúcar. Exatamente. O SWOT foi isso também. Os fabricantes todos suíços de relógio estavam numa decadência enorme com relação aos concorrentes asiáticos. E eles já tinham perdido 80% do mercado. Eles resolveram se unir e copiar os asiáticos e fazer melhor. E criar o SWOT, uma marca que acompanha a moda, enfim. Sim. Então, aí esse meu cliente falou, mas o que eu posso fazer? Eu falei, cara, você pega o telefone e liga para os seus concorrentes, aqueles que normalmente você quer enforcar, né? Em dias normais você quer enforcar, e pergunta se alguém não tem embalagem sobrando. Ele fez isso, ligou, e na quarta ligação ele encontrou um concorrente que tinha embalagem sobrando. E não tinha suco. Ele tinha suco sobrando e não tinha embalagem. O outro tinha embalagem não tinha suco. Vamos fazer um bem bolado aí. Eles firmaram uma parceria que dura até agora. Porque eles descobriram que quando um compra em volume dobrado, consegue mais desconto. Né? E isso serve para os dois lados. Então, são algumas ideias que ajudam muito os negócios, mas que partem de um problema, entendeu? Então, isso me empolga muito, porque ajuda... Se antigamente, numa agência mesmo tradicional, você pensava em campanhas, né? Sim. Hoje você pensa em como ajudar o negócio como um todo. Entendeu? Legal. E isso me estimula muito, porque eu tenho mais de 2.000 casos. Aqui tem 200, aqui 200, mas eu tenho ao todo mais de 2.000. Então, assim, é só eu olhar o segmento, eu falo, pô, esse segmento agora mesmo estou trabalhando num, que é de preservativo, também é uma coisa específica. Eu vou olhar lá todos os casos que aconteceram na história em lugares diferentes, né? Isso estimula demais a gente, entendeu? Muito legal. Porque daí você fala, peraí, não é campanha, vamos criar um produto diferente, entendeu? Sei lá, né? A gente está pensando nisso. Então, é a mentalidade dos livros na forma de uma empresa. Legal. Entendeu? Muito bom. E você está com um time muito bom com você lá também, que tive a oportunidade de conhecer um pouquinho. Eu sei. Parabéns, Carlos. Muito obrigado mais uma vez. A gente já bateu 1 hora aqui. Já batemos 1 hora. Vai Nossa, que vai, como né? passa rápido, cara. Se tivesse uma cervejinha, então... Nossa. Se você tivesse falado, a cervejinha tá na geladeira ali. Ficamos na água com gás aqui. Mas, Legal. Carlos, eu quero te agradecer pela sua contribuição. Tenho certeza que esse bate-papo aqui vai inspirar, vai dar uma cutucada na nossa audiência aí. E se eu aqui de alguma forma já fui impactado positivamente, você foi aí, Vitor, também? Pô, com certeza. Acho que eu tirei muitas dúvidas que eu sempre quis tirar com alguns escritores. Então, minha curiosidade já foi e não um é pouco... qualquer um, né? Mais de 100, Pô, 120 isso. mil exemplares. Escritor de vendidos. best-seller, cara. Só isso. E pra encerrar, Carlos, qual que é o seu sentimento, assim, de ter 120 mil, né, exemplares? Nós temos hoje mais de 13 mil seguidores no Instagram, temos quase estão batendo agora 3 mil inscritos no canal do YouTube, inclusive deem o like de vocês, se inscrevam aí pra gente levar essa mensagem para mais pessoas. E a gente tem um sentimento tão bom, assim, de saber que a nossa mensagem chega para mais pessoas e que a gente pode ajudar as pessoas de alguma forma, né? Porque todo o nosso conteúdo ele é gratuito, então os corretores, a gente tem corretores de todo o Brasil que consomem nosso conteúdo, não necessariamente eles têm algum vínculo com a Best Life, com o nosso grupo. O objetivo do Corretor SA é realmente ser isento e trazer um conteúdo de valor para o mercado. Esse é o nosso objetivo. E qual que é o seu sentimento, assim, para encerrar, para dar uma motivada na galera aí? Porque, eu imagino, 120 mil pessoas, né? São muitas mãos que leram aí, passou por muita gente. Qual que é o seu sentimento, assim, que você tem sobre tudo isso? O meu sentimento, a gente está falando sobre propósito, missão, né? Eu realmente acredito que essa mentalidade pode e já está mudando, né? Já mudou a vida de muitas pessoas, empresas, e acho que pode até ajudar o nosso país, porque a gente vive num país com com o famoso complexo de vira-lata, como diz o Nelson Rodrigues, né? Verdade. Onde eu acho que você é uma exceção, porque você estava me contando sobre a sua trajetória, você tem um motor interno que fala, eu posso e eu vou em frente. Tem uma frase muito boa que diz assim, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. E na verdade a gente sente que no geral da população tem um sentimento de eu não posso muito grande.
né? Então, assim, quando você tem uma ideia ou você quer empreender, você tem um sonho, você ouve ao redor as pessoas falando, pra quê? Fica no seu emprego lá seguro. Não, aqui não dá certo. É aquele que eu brinco, o baú, o baú de caranguejo. Onde quando um quer sair, o outro puxa pra dentro. Pra entendeu? dentro, sim. E ninguém sai. E então eu sinto que com essa mensagem eu estou contribuindo para que muitas pessoas tenham uma vida melhor, entendeu? Indo atrás dos seus sonhos, mesmo quando a pessoa tropeça em algum momento, ela não pode parar, ela tem que seguir em frente porque ela teve um curso na prática, né, do que deu certo, do que não deu Sim. certo, e aí se ela vai tentar de novo, ela já parte em vantagem, né? Eu tive num evento semana passada, o maior evento de leite e derivados no Nordeste, e eu pude ver lá as pessoas empreendendo, muitas delas criando empresas novas e com diferenciais e baseadas no livro, entendeu? Olha que A legal. pessoa fala, pô, eu achei muito legal isso, então eu vou criar um queijo que tem determinada coisa, o outro aí eu vou empreender na área de turismo, porque quando a gente lê as histórias parece que tá fácil assim pra gente ir, né? Eu não quero dizer que é fácil, é sempre difícil, mas o sentimento de que você acreditar em você, de que você pode ir atrás dos seus sonhos, é um negócio muito legal. Então, quando você me pergunta isso, eu falo, é uma sensação muito boa de ver na prática ajudando as pessoas, entendeu? E eu acho que isso tem muito a ver com tudo que a gente conversou até agora. Não é só para um trabalho ou só uma coisa que você está ali para ganhar dinheiro, mas sim ter um sentimento mais nobre, eu acho, né? Que eu acho que vocês também têm. Quando você diz que você começou um curso que virou a maior comunidade de corretores do Brasil, entendeu? Isso aí é uma prova de que o que você está fazendo é preocupado com o desenvolvimento do outro. E aí, cara, as pessoas quando percebem isso, elas se aglutinam. Elas se sentem acolhidas, né? Ao contrário, quando ela sente que é só alguém está querendo levar vantagem, a pessoa sai fora e te queima, né? Então a sensação é a melhor possível, por isso também eu agradeço essa oportunidade de poder dividir esse pensamento com mais pessoas. Muito bom. Pessoal, vou lançar um desafio para vocês. Vocês que estão assistindo a gente aqui, vocês vão lá no LinkedIn, que eu sei que a rede que ele é mais ativo é o LinkedIn. Vocês vão lá no LinkedIn do Carlos Domingos e vão mandar uma mensagem para ele falando que viu o podcast dele aqui no Corretor SA, incentivando ele também a abrir um canal para ele compartilhar mais as histórias dele. Então, é verdade. Você que está ouvindo, vai no último comentário dele lá no LinkedIn, a última publicação, manda uma mensagem para ele para incentivar ele a abrir o canal dele aqui, que é uma coisa que eu tô provocando ele há algum tempinho, desde o nosso primeiro conversa. Isso daí é um teaser. Na verdade, a gente vai fazer isso e com você me ajudando. Aí sim, boa. Vamos juntos. Carlos, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo. Obrigado, Vitor, por estar comigo aqui hoje. Que isso, obrigado vocês aí pela conversa, cara. Aprendi muito e cresci muito aqui com vocês hoje. Turma, um grande abraço, um beijo no coração de vocês e até a próxima.